Lua na casa 3, como ela molda sua personalidade? Bom, embora racionais, as pessoas com Lua na casa 3 também levarão as suas emoções em consideração e preferem estabelecer conexões reais com os seus entes queridos. A Lua tem tudo a ver com a sensibilidade e emoções, e a terceira casa rege a comunicação. Dessa forma, os indivíduos que têm a Lua na casa 3 não têm absolutamente nenhum problema em compartilhar o que está no seu coração e na sua mente. Na verdade, eles podem ser bem abertos, podem ser abertos demais, né? E as suas emoções às vezes podem ser muito fortes. Aprender a se comunicar menos pode ser a sua lição de vida, porque algumas pessoas não querem ouvir tudo dos seus interlocutores, né? Alguns pontos fortes são a curiosidade, a receptividade e o carinho. Alguns desafios são a inquietação e o nervosismo. Um conselho é tente desacelerar e se concentrar mais no que é dito. Os nativos com a lua na terceira casa tendem a ser mais sentimentais do que os seus pares. E essas pessoas são muito apegadas aos lugares onde foram criadas, então levá-las para longe, né? Levá-las, aliás, para onde moraram seria uma boa ideia. Apaixonados pelo que o mundo tem a oferecer, né? Bom, a lua na casa 3, as pessoas adoram ouvir e conversar e aprender coisas novas. E eles são ótimos com novos idiomas e em se passar por outras pessoas, sabe? Imitar. Existem duas maneiras com eles, né? Tipo, ou eles se tornam grandes intelectuais, que filtram tudo por sua mente, ou se tornam muito emocionais, né? Tem essas duas vias. Mas muitos deles serão as duas coisas ao mesmo tempo, conseguindo atingir um equilíbrio com a idade entre essas duas formas de ser, né? Emocional e mental. Eles podem mudar a maneira como pensam muitas vezes, porque estão sempre aceitando a opinião dos outros e refazendo as suas, né? Não é que eles queiram copiar ninguém, mas mais porque eles são abertos às opiniões e a qualquer coisa. É normal que eles fiquem agitados e nervosos, especialmente quando passam muito tempo em um só lugar. As suas decisões geralmente são baseadas no que estão sentindo e nas emoções, determinadas pelos que faz sentir confortáveis e não pela lógica em si. Acreditar na racionalidade é a principal característica do seu modo de pensar. Na verdade, eles estão contando apenas com a intuição e os sentimentos. Não é um problema para eles falarem sobre as suas emoções e coisas que são pessoais, porque para eles uma maneira de fazer com que as pessoas possam confiar neles e contar os seus segredos é eles falando de si mesmos, né? E sem mencionar que eles também confessarão os seus segredos e o que passa na sua mente, o que eles estão sentindo e fornecerão o melhor insight que alguém poderia conseguir. Eles são muito bons em dicas, principalmente o que tem a ver com a criatividade, né? Quando se trata da terceira casa, é aqui que os planetas e signos lidam com a consciência de um indivíduo. Como a Lua é tudo sobre o que está oculto e misterioso, as pessoas com a Lua na terceira casa serão sonhadoras e conscientes da sua própria imaginação. Esse corpo celeste une o consciente e o inconsciente, tornando seus nativos mais melancólicos e presos ao passado, mas também imersos em seu modo de pensar e muito engenhosos quando se trata de ideias engenhosas. Para eles, o mundo é um lugar que tem muitas informações úteis a oferecer, então são pessoas detentoras de conhecimento, digamos assim, são pessoas que sabem que o mundo tem muita coisa para aprender em todos os sentidos. Eles têm uma boa intuição também com a parte da informação. Quando a Lua está na terceira casa, a Lua enfatiza mais o aspecto mental do que o emocional. Portanto, mesmo que esses nativos sejam muito sensíveis, eles ainda podem entender muitos dados lógicos e intelectuais em seu ambiente. A sua intuição está presente em seus processos de aprendizagem e observação, mas depende mais dos aspectos relacionais do que de outras coisas.
Seus instintos os ajudam a saber o que esperar do seu ambiente social e eles não se importam em se conformar com o que está ao seu redor sem nem mesmo pensar muito sobre isso. O problema aqui é que eles podem absorver muita informação e não da maneira empática. Sua mente parece estar continuadamente correndo e absorvendo informações que não são necessariamente úteis para eles ou qualquer outra pessoa. É por isso que às vezes se preocupam muito, ficando nervosos com o que vai acontecer e quais as consequências das suas ações. Esse posicionamento as pessoas não podem simplesmente dizer às suas mentes para apenas descansar. Então, o perigo de pensar demais e sem sentido está muito presente em suas vidas. O bom de tudo isso é que eles podem reagir muito rapidamente e resolver problemas com mais facilidade do que os outros. A sua mente está sempre clara e pode responder quase instantaneamente a qualquer tipo de estímulo. É por isso que é fácil para eles entender o que os outros podem estar passando, especialmente quando se trata de questões mentais. Mas eles precisam ser constantemente desafiados e encorajados a falar porque é isso que os faz se sentir bem. Amando interagir e verbalizar assuntos do coração, eles geralmente preferem confiar em seus instintos em vez de fatos e argumentos lógicos. Como essa casa também rege o movimento, é possível que trabalhem como agentes de viagens ou guias, porque, como adoram acumular informações e depois compartilhá-las, serão ótimos conselheiros também. Expressar os seus pensamentos mais íntimos é algo natural para eles, portanto, espere ouvir muitas coisas sobre os seus sentimentos ou descobrir que estão mantendo um diário depois de voltar do trabalho. E essas pessoas podem fazer grandes conexões entre o reino mental e emocional, mas o fazem em particular, registrando todos os seus sentimentos, assim como um comentarista ao vivo faria, né? Comentarista também é uma boa palavra para defini-los, né? Principalmente de si mesmos. Bom, conhecimento é o que alimenta sua alma e mente. Os indivíduos da terceira casa, com a lua na terceira casa, são comunicativos, abertos e permitem que as suas emoções controlem os seus pensamentos. Eles fazem amigos imediatamente e se dão bem com qualquer pessoa, porque manter contato com outras pessoas é natural para eles. A necessidade de comunicação é o que mais os caracteriza. A lua também está relacionada a laços familiares, memórias e sentimentos profundos. Quem tem na terceira casa pode acumular conhecimento sobre qualquer tipo de serviço sem muito esforço. Muitas das coisas que estão estudando podem estar relacionadas ao passado, como a história e a antropologia. Eles precisam ser estimulados intelectualmente porque o conhecimento é o que alimenta sua alma e mente. Curiosos e sempre interessados em saber mais, os nativos com esse aspecto são os eternos alunos que parecem desejar um ensino superior o tempo todo. Eles sentem que têm uma forte conexão com todos os segredos do universo desde a infância. O ambiente ao seu redor é sempre bem compreendido e interpretado da maneira correta, mas eles são bastante mutáveis quando se trata de suas opiniões e da maneira como estão vendo as coisas. São pessoas muito eloquentes e inteligentes. Pode-se dizer que esses nativos têm os maiores dons mentais de todas as pessoas com a lua em diferentes outras casas. Além disso, seus interesses são muitos e bem estabelecidos. Então, você pode perguntar a eles sobre qualquer coisa, a resposta que eles darão será a correta. Pode haver momentos em que eles ficam confusos sobre os seus pensamentos e sentimentos, então não se surpreenda se houver subjetividade em suas opiniões ou se o seu julgamento às vezes ficar confuso. A lua determina o que uma pessoa sente no sentido mais profundo, sobre como as pessoas se sentem mais confortáveis. Então está muito relacionado com o que é privado e não é mostrado aos outros. Os talentos que regem são os mais naturais, juntamente com os hábitos com os quais se sentem mais relaxados. Comunicativo, esses nativos não se importam de dizer o que estão sentindo, não importa se estão felizes ou deprimidos. Como a lua está conectada com as emoções mais fortes,
Isso significa que aqueles com ela na terceira casa estão sempre preocupados com o que pode estar acontecendo em seus corações. Os nativos que têm essa posição, que é na casa da comunicação, são ótimos alunos, que adoram escrever e trocar ideias, discutindo por longas horas. Pode ser aqueles alunos que adoram conversar com o professor pós-aula, né? O mesmo corpo celeste os torna mutáveis de acordo com as suas fases, né? Que é a Lua. Então, espere que eles tenham humores e não mantenham a sua linha de pensamento na mesma rota. Isso significa que eles estão inquietos e pensando continuadamente no que fazer ou no assunto que devem aprender a seguir e que devem, né? Bom, também governando o movimento, a terceira casa influencia a maneira como as pessoas mudam de ideia. Também influencia o quanto eles gostam de viajar e como estão se sentindo bem no lugar onde foram criados. A Lua na terceira casa, as pessoas estão sempre em movimento e pulando de uma ideia para outra. Às vezes, a posição da Lua nessa casa pode influenciar os indivíduos a se sentirem mais seguros e em seu elemento, né? Ao saber mais sobre seu ambiente. Então, é uma questão de signo e aspectos do Sol que determina a influência lunar aqui, né? É interessante analisar o mapa também. Enfim, isso foi um pouco da Lua na terceira casa. Espero que tenham gostado. Deixem o seu comentário se vocês se relacionaram. E é isso. Muito obrigada.